Olá, mais um Podtex ASBZ. Hoje aqui comigo Felipe Lessa, e aí, Fi, que carinhosamente eu chamo de Fi, advogado aqui do escritório, que estudou e muito o tema que nós vamos discutir aqui hoje, tributação de offshore. Fi, muitíssimo obrigado. E para não perder o costume aqui, um pouco antes da gente começar a gravação, eu estava reparando que eu e o Fih, nós estamos numa competição de quem está com o cabelo mais desgrenhado. Talvez a gente possa cortar o cabelo. Mas, diferente do cabelo, o tema vai ser muito bom. É isso aí, obrigado pelo convite, Dal. Finalmente veio, né? Acho que já 50 edições de Podtex, estava esperando, o convite nunca vinha. 2 anos depois ele veio para eu participar Exato. aqui. Muito obrigado. E acho que competição do cabelo, acho que eu ganho. Mas, então hoje, como o Dal, que eu chamo carinhosamente de Dal também, comentou, a gente vai tratar da Lei 14.754, que foi publicada ali no final do ano passado, regulamentada pela Instrução Normativa da Receita 2180, que veio aqui no mês de março. E a lei e a Instrução Normativa, elas tratam de diversos temas. Então, trata de trust, de fundos de investimento, e a ideia aqui não é passar por tudo, mas Perfeito. focar em aplicações financeiras no exterior e entidades controladas no exterior. Então, esse vai ser o papo aqui, o foco do nosso papo. E o que isso abrange? Abrange ali um executivo, eventualmente, que tenha de uma multinacional, que receba ações, ou uma pessoa que, por planejamento sucessório, para evitar, por exemplo, imposto de sucessão nos Estados Unidos, detenha investimentos no exterior por meio de uma entidade, por exemplo, localizada em BVI, nas Ilhas Virgens Britânicas. Então, envolve esse tipo de pessoa que detém ativos financeiros no exterior. E aí, então, começando já, falando sobre aplicações financeiras no exterior, o conceito que a lei e a instrução normativa trazem é bastante amplo. Então, abrange desde ações, cotas de fundo de investimento, fundos de pensão, operações de crédito, participações societárias, desde que não seja considerado uma participação em uma entidade controlada. Então, ele abrange ativos virtuais, então criptomoedas, NFTs, Tudo que eu abrange puder. tudo. Então, vamos dar um exemplo, por exemplo, de uma pessoa que tem ações da Microsoft na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Antes dessa lei, essa pessoa, quando ela recebia dividendos, por exemplo, deveria tributar aqui no Brasil pelo Carnê-Leão com alíquota de 27,5%. Se ele vendia essas ações, ele deveria apurar o ganho de capital de 15 a 22,5% aqui no Brasil. O que a nova lei traz? Uma tributação única e simplificada. Então, agora a alíquota é uma base de 15% para todas essas aplicações financeiras, não importa se é ganho de capital, se é Essa parte rendimento, boa, uma economia, em aparentemente alguma boa, medida. e também deixou de ser tributado a cada operação. Então, fiz uma venda, precisava Legal. apurar. Recebi um dividendo, precisava apurar. Agora não, agora eu vou apurar tudo no final do ano, na minha declaração de ajuste anual, vou colocar todos esses rendimentos que eu tive Legal. e vou pagar uma única vez ali, quando estiver fazendo a minha declaração de ajuste anual. Outras coisas interessantes que essa lei traz. Compensação de perdas. Isso não existia antes. Agora, se eu tive um ativo que eu vendi com perda, eu posso compensar depois com outro ganho que eu tenha tido. Antes eu olhava ativo a ativo sempre. Agora eu tenho essa possibilidade de compensação de perda, o que também é algo positivo da lei. E uma outra coisa interessante é a possibilidade também, mas isso já existia, de compensação do tributo pago no exterior. Então, vendi a minha ação da Microsoft, naquele nosso exemplo. Aí eu tive, por exemplo, um withholding tax nos Estados Unidos. Esse withholding tax eu posso compensar com o tributo que eu vou ter que pagar no Brasil, desde que, evidentemente, eu não. Até o limite do imposto que é devido Perfeito. no Tenho Brasil, para não regras, gerar um limitações. crédito extra aqui, desde que efetivamente eu tenha pago, não tenha restituído esse valor. Então, assim, em linhas gerais, quando você fala de aplicações financeiras no exterior, essa é a nova regra. Perfeito. A alíquota de 15% para todos os tipos de rendimentos, tributação uma vez por ano. E aí a gente vai para a segunda parte que a gente queria bater um papo aqui,
e depois também quero ouvir você um Cara, pouco. tenho várias perguntas aqui, que é só um comentário aqui, porque o que eu gosto dessas gravações, que em alguma medida é até um teste para ver se o pessoal aqui internamente está estudando, tanto eu quanto todo mundo, no sentido, saiu lei nova, vamos ver se está todo mundo afiado realmente com o tema. Então vai ter provinha, Então, vai ter... hoje, ao invés de eu estudar, o que eu fiz foi montar as minhas dúvidas para que você esclareça aqui, estão todas guardadas aqui. Tô com medo aqui, vamos ver o que vem. Qualquer coisa a gente interrompe a gravação aqui. Estuda e volta amanhã. Exato. Mas agora vamos passar para a entidade controlada, né? Que é o tema que todo mundo que deu o nome, né? Sim, A offshore. Exatamente, lei das offshores. E acho que uma coisa importante da gente falar é que isso veio agora em 2023, mas já era algo que vinha se consolidando. Perfeito. Então, já teve em governos anteriores tentativa de instituir essa tributação, acabou não indo para frente, mas é algo que se vem discutindo há muito tempo e agora efetivamente foi implementado. Entidades controladas no exterior. O que é uma entidade controlada? Então você precisa ter a possibilidade de eleger ou destituir administradores, ou então controlar 50% do capital social ou dos direitos de distribuição de lucros, enfim, dos direitos de votos dessa sociedade. Então, se eu encaixo nesse contexto de entidade controlada, e não precisa ser isoladamente, posso ser com partes relacionadas, um familiar, enfim, alguma coisa do tipo, você, inclusive por acordo de cotistas, então eu posso ter 5% das cotas da participação societária, mas eu tenho um acordo de cotistas que na verdade eu tenho 90% dos lucros, isso é uma entidade controlada. Então, esse é o conceito base. O que é uma entidade controlada? Que daí vai sair da caixinha das aplicações financeiras e ir para entidades controladas. E aí, a lei traz um novo regime tributário para entidades controladas, localizadas em países de regimes fiscais privilegiados, paraíso fiscal, vamos chamar assim, ou então entidades que apurem renda ativa inferior a 60%. E o que seria, qual seria o conceito de renda ativa? Ou o que seria uma renda passiva para esse fim de segregação? Perfeito. A primeira pergunta já então veio. Renda passiva, de novo, a lei ela traz a necessidade de você ter renda ativa acima de 60%. Se eu tenho abaixo disso, a lei é aplicável. Renda passiva é considerado royalties, juros, dividendos, aluguel, algum outro rendimento de participação societária, tudo aquilo que não é uma receita operacional da empresa. Tudo aquilo que foge do conceito de uma receita operacional entraria aqui dentro de uma renda passiva. Tá, mas... Bom, então, se eu tenho uma empresa com essa renda passiva, ela vai estar sujeita a essa regra, tributação anual, 15%. Agora, e se, porque você, por exemplo, falou em locação, e se eu tiver uma empresa cujo objeto é de locação naquele país? Então, você imagina que eu abro uma empresa nas Ilhas Virgens para explorar locação de uma série de imóveis lá. Eu também vou aplicar essa regra ou o fato de ser o próprio objeto dela afastaria a regra? Seu exemplo é excelente porque ele traz dois conceitos importantes. Existe exceção para renda ativa. Se é o objeto social da empresa, aí passa a ser considerado renda ativa. Aluguel passa a ser considerado renda ativa. Por exemplo, se você tem um banco, você... renda de juros é uma renda ativa. Mas acho que algo importante da gente voltar aqui com o seu exemplo é que a lei traz duas coisas, dois requisitos que são ou, não é e. Então, no seu exemplo você fala de uma empresa nas Ilhas Virgens que tenha renda de aluguel. Então, ela não cai na renda de aluguel, uma renda ativa, mas por estar dentro de um paraíso fiscal, as novas regras se aplicam. Ótimo. Mesma coisa, vamos supor um outro exemplo. Eu tenho uma empresa... pegadinha, eu estudei. Então, um outro exemplo, uma empresa nos Estados Unidos, não é paraíso fiscal, mas que tenha renda
ativa abaixo de 60%. Entra na nova regra porque é ou paraíso ou renda Ou ativa seja, precisa nos tomar dois cuidado, cenários. né? A Precisa tomar verdade é uma bastante cuidado. só. Não dá para fazer uma análise muito superficial e chegar a uma conclusão. Você tem que entender muito bem todas as características da empresa para ter certeza que você não está numa armadilha com relação à tributação aí nesse ponto, né? Exatamente. Tá bom. E aí eu acho que, então deixa eu fazer uma pergunta. Qual é esse novo regime? Né? A gente está falando que tem um regime novo, mas a gente ainda não falou qual é esse regime. O regime novo que mudou, e aí você tem discussões sobre constitucionalidade disso, que certamente vão ser levadas ao STF, acredito que no fim vai ser julgado constitucional, Como sempre. mas existe uma discussão, porque atualmente, como que funciona? Se o lucro fica dentro dessa offshore e é reinvestido, então vendi as minhas ações da Microsoft, vamos voltar ao nosso exemplo, mas aí eu peguei esse dinheiro e comprei ações de uma outra empresa. O dinheiro não saiu lá de dentro. Eu vou diferindo a tributação no Brasil. Eu só vou tributar no Brasil quando eu efetivamente distribuir aquele legal. dinheiro para o Brasil. Essa é a regra antiga. Qual é a regra nova? A regra nova, eu vou tributar 15% anualmente também sobre o lucro da empresa a partir de 2024, independentemente de distribuição daquele rendimento. Tá. Então, todo ano, deixa de ser então efeito de caixa e passa a ser competência. Todo ano vou precisar apurar um balanço da empresa, ver qual foi o lucro, e esse lucro vai ser oferecido à tributação no Brasil, independentemente da distribuição ou não desse lucro. Aí eu tenho mais uma pergunta, então, Vamos lá. porque você coloca esse ponto e, obviamente, que quando eu comparo com o cenário atual, em que eu tinha feito caixa, eu precisava da distribuição efetiva, eu não fico numa situação um pouco, vamos falar assim, um pouco mais gravosa quando eu tô. Imagina uma entidade que não está no paraíso fiscal ou não tem a renda passiva dela e eu simplesmente, para essa entidade, eu continuo com o efeito caixa, mas eu vou tributar carnê-leão, por exemplo. Então eu vou tributar 27,5%. Ao passo que a entidade que está no paraíso fiscal, eu vou tributar 15%. Né? Tem, assim, me parece alguma medida um mecanismo que eu precisaria dar uma equalizada nisso. Perfeito. E a lei trouxe essa previsão. Então, existe um artigo na lei que permite a opção. Então, aquela pessoa que não encaixa dentro dessa nova regra, justamente para não ter essa tributação mais gravosa, pode optar por aplicar esse regime das offshores. O problema é que ela vai tributar 15%, passa a ser efeito competência, mas tem uma alíquota reduzida. Então, tem prós e contras, mas é uma opção que a lei dá para o contribuinte nessa situação. E aí eu acho que uma coisa interessante também, que tem tido bastante discussão, é que o lucro ele é apurado conforme a lei determina, conforme um balanço apurado conforme as normas contábeis brasileiras. E aí existe uma longa discussão sobre a aplicabilidade, por exemplo, do CPC 48, que trata de ativos financeiros, de alguns mecanismos que tem lá, para, enfim, a aplicabilidade disso para apuração do lucro da empresa. Se em alguns determinados ativos que aquela empresa detenha, de repente não transitaria pelo resultado, mas poderia ser colocado em outras contas contábeis. Existe essa discussão, não existe uma resposta certa, mas é algo que ficou a dúvida para muitos contribuintes sobre o quanto que o CPC 48 é aplicável ou não a esses casos. Então, fica aqui também um convite para todo mundo também estudar, pensar e refletir sobre a aplicabilidade do CPC 48 para determinados ativos. Ou seja, quando você coloca tudo em perspectiva de tudo que nós discutimos, o que eu conseguiria falar e sumarizar em alguma medida o tema mudou, né, a regra mudou e mudou bastante. Sim. Eu preciso me atentar. Sim. Se eu tenho valores lá fora. Especialmente, eu acho que o primeiro passo, nós sabemos que tem muito executivo, tem muito empresário que muitas vezes sequer
declara isso, né, na declaração de imposto de renda. Então, o primeiro passo aqui é recordar que eu preciso regularizar isso. Isso não é uma opção, para deixar isso claro. Sim. Tanto é que nós já tivemos programas de repatriação e tudo mais. Mas, assumindo que eu tenha tudo regularizado e declarado, eu preciso fazer uma decisão em alguma medida que é, para algumas situações eu não tenho que decidir, eu tenho que observar. Mas em outras, talvez eu tenha até que fazer um comparativo no que é melhor para mim. Me mantenho no regime de caixa com uma alíquota maior ou vou para o regime de competência numa alíquota menor? E isso vai depender muito de caso a caso, a particularidade, o tipo de rendimento, o que eu quero, o tempo que eu vou segurar. Sem isso, eu não consigo tomar essa decisão, né? Perfeito. Legal. E aí me leva para o último ponto que eu acho que vale a pena a gente abordar aqui, passando assim, um panorama geral na lei, que é o regime da transparência versus o regime opaco, que é uma opção que existe. Aliás, deixa eu voltar um passo atrás. Essa nova regra vale para lucros apurados a partir de 2024. Se eu tenho estoque de lucro dentro da minha offshore, eu só vou tributar quando eu distribuir. Mas voltando para a transparência, a legislação ela permite que eu adote o regime da transparência. O que isso significa? Eu tenho uma entidade controlada no exterior que tem vários ativos financeiros dentro dela. Eu posso optar por declarar esses ativos individualmente como se fossem detidos pela pessoa física. Então, nesse caso, eu aplicaria para cada um dos ativos, para aqueles ativos financeiros, as regras de ativos financeiros. Então, o efeito caixa. Aí eu volto para aquilo que você falou. Então, eu possuo uma opção que a legislação me dá de, ao invés de tributar o lucro da empresa todo ano, apurar e tributar o lucro a 15% da empresa, inclusive com ativos não realizados, então eu posso ter uma variação no valor da ação e tributar isso, eu posso optar pela transparência, que aí eu vou tributar quando eu efetivamente realizar aquele lucro, uma venda da ação, quando ela me distribuir dividendos. Essa é uma opção que a legislação me dá. Como você disse, depende de inúmeras variáveis, então não existe uma regra, esse regime é melhor, esse regime é pior. Vai depender da situação caso a caso, então volatilidade dos ativos que você tem na carteira, qual é o prazo que você espera manter aquele ativo na carteira, variação cambial, tudo, uma série de variáveis aqui que vão impactar nessa decisão. E eu posso ter um regime que eventualmente hoje seja mais benéfico, mas aí daqui a 2 anos, com uma alteração do cenário aqui do mercado, esse regime deixa de ser o mais benéfico. Então, uma decisão que precisa ser tomada essa até maio, porque é uma opção irretratável, se eu vou adotar o regime de transparência ou se eu vou manter o regime opaco tributando o lucro independente de disponibilização. Então, acho que esse aqui é o grande assunto do momento. Acho que o que vale todo mundo é prestar atenção e ver qual é o regime mais benéfico para ele, fazer estudos eventualmente, olhar como foi no passado, de repente comparar nos últimos 2 anos, olha, se eu tivesse ficado aqui, como teria sido? Se eu tivesse ido para o transparente, como teria sido? Acho que esse é o momento desse tipo de avaliação. E não só essa avaliação, e aí acho que é o último ponto mesmo, mas a lei também dá a possibilidade de você atualizar a valor de mercado dos meus ativos, e ao invés de eu tributar 15%, eu tributo a 8%. Então, ele me dá uma alíquota reduzida para eu atualizar o ativo a valor de mercado. Então, de repente, eu tenho, vamos pegar a Microsoft de novo, que valorizou, nos últimos 5 anos, valorizou demais. Se eu tinha uma ação da Microsoft há 5 anos já na minha carteira, mas eu estou pensando em vender no ano que vem, de repente vale a pena você atualizar o valor de mercado, pagar 8% ao invés de 15%, e aí, quando eu vender lá na frente, eu tenho uma tributação menor. De novo, precisa ser feito um estudo para ver também se vale a pena essa tributação ou não. Se eu pretendo manter essa ação na minha carteira por mais 5 anos, de repente o valor que eu vou pagar agora, vou ter que desembolsar para pagar esse imposto, ele sendo reinvestido em outras coisas, ele me dá um retorno que cobre essa alíquota maior que eu vou pagar lá na frente. Então, acho que são as 2 principais decisões a serem tomadas agora são essas. Então, adotar transparência ou regime opaco para offshore e atualizar ou não os meus ativos a valor de mercado. Até maio, né? Até maio. E essa atualização é, inclusive, para
não necessariamente só offshore. Pode ser também se eu tenho uma aplicação financeira sem ser por meio de uma entidade controlada. Legal. Então, para você que tem investimentos no exterior, ações de empresa, por favor, reflita sobre esse tema. Esse Podtex é para você, para pensar o que fazer até maio. Você que não tem, não se preocupe, porque sua vida não vai mudar nada. Inclusive, esse recado é para você, viu? O tio Rodrigo que vive nos assistindo aqui, não se preocupe, sua vida não será afetada com essa lei. Mas, de fato, para os executivos e tudo mais Sim. que têm valores lá fora, é um momento de fazer uma reflexão e, eventualmente, até de regularizar, né? Para ver se está tudo certo. É um momento de aproveitar e ver se tudo foi tributado ou não foi. Tem uma série de questões aqui, momento É isso. E não só um lembrete aqui, às vezes, dependendo do valor que você possui no exterior, você tem obrigações, inclusive, com o Banco Central, que Ótimo. às vezes as pessoas lembram de declarar no imposto de renda, mas esquecem do Banco Central. Então, quem tiver ativos no exterior também dá uma olhada, consulta aí, vê se você está em dia com o Banco Central para não ter nenhum tipo de problema. Ótimo. Fih, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência. Encerramos aí mais um Podtex SBZ. Até a próxima. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.